Liberdade de associação na Constituição Federal de 1988. A liberdade de associação é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, que estabelece diretrizes essenciais para a formação de associações, cooperativas e outras entidades de caráter social e organizacional. Esse direito, previsto no artigo 5º, traz garantias que visam assegurar aos cidadãos o direito de se reunirem e formarem associações para fins lícitos, ou seja, dentro dos limites legais. A liberdade de associação é um dos pilares da vida democrática, pois garante a formação de grupos sociais autônomos, livres da interferência do Estado, permitindo o exercício da cidadania e a pluralidade de ideias. A Constituição Federal de 1988 declara que é plena liberdade de associação para fins lícitos, mas veda a formação de associações com caráter paramilitar. Esse ponto é importante porque delimita a atuação das associações, permitindo que se organizem apenas para finalidades legais e pacíficas, afastando o risco de formação de grupos armados que poderiam ameaçar a segurança pública e a ordem democrática. Essa restrição é uma medida de segurança para proteger a sociedade contra organizações que poderiam utilizar a associação como meio para atividades ilegais. Além de garantir o direito à criação de associações, a Constituição também estabelece que a criação de cooperativas independe de autorização estatal, o que reforça a autonomia dos cidadãos para se organizarem. Nesse sentido, a Constituição assegura que o Estado não deve intervir no funcionamento das associações e cooperativas, exceto em casos onde a legalidade esteja em questão. Isso significa que, na maioria dos casos, os cidadãos têm a liberdade de criar e gerir suas associações sem necessidade de autorização ou intervenção estatal, o que promove a autonomia das organizações civis. A vedação à interferência estatal no funcionamento das associações e cooperativas é uma proteção contra o abuso de poder, evitando que o Estado intervenha ou controle essas entidades de forma injustificada. Dessa forma, a Constituição estabelece uma relação de respeito mútuo entre o Estado e as associações, garantindo que estas possam desempenhar suas atividades de maneira livre, desde que dentro dos parâmetros legais. Esse princípio visa preservar a independência das associações e cooperativas, permitindo que hajam de acordo com seus próprios estatutos e objetivos. Outro ponto fundamental estabelecido pela Constituição é que a dissolução compulsória de uma associação ou a suspensão de suas atividades só pode ocorrer mediante decisão judicial, sendo necessário o trânsito em julgado. Isso significa que uma associação não pode ser extinta ou ter suas atividades interrompidas sem que um processo judicial seja concluído com uma sentença definitiva. Esse mecanismo é uma salvaguarda para as associações, garantindo que elas não sejam encerradas arbitrariamente e assegurando o devido processo legal. Essa necessidade de decisão judicial para dissolução ou suspensão das atividades das associações protege os direitos dos associados e a própria continuidade das atividades da entidade, que deve ter a chance de se defender perante a justiça. Esse princípio é fundamental em um Estado democrático de direito, pois impede que as associações sejam alvo de perseguições políticas ou administrativas, garantindo um julgamento justo e imparcial. A Constituição também estabelece que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Esse princípio respeita a liberdade individual dos cidadãos, assegurando que a associação seja sempre uma escolha voluntária. Assim, nenhuma pessoa pode ser obrigada a integrar uma associação, nem a permanecer nela contra sua vontade, o que reforça a autonomia e a liberdade de decisão de cada indivíduo. Esse direito é especialmente relevante em contextos onde possam existir pressões ou coerções para adesão a determinadas organizações. Essa liberdade de não se associar é um reflexo da proteção à individualidade e aos direitos humanos, pois respeita a decisão do cidadão de se associar ou não a determinada causa, grupo ou organização. Assim, o direito à associação é tanto um direito de aderir quanto de se desligar, impedindo que associações ou mesmo o Estado imponham vínculos obrigatórios aos indivíduos. Outro aspecto relevante é a legitimidade das entidades associativas para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, desde que expressamente autorizadas. Essa disposição permite que as associações atuem em defesa de seus membros em processos judiciais, possibilitando uma representação coletiva em questões que afetam diretamente seus associados. A representação pode ocorrer, por exemplo, em questões trabalhistas, de consumo ou de direitos civis, facilitando a proteção de direitos que, muitas vezes, seriam difíceis de serem defendidos individualmente. Esse direito de representação é essencial para a defesa de interesses coletivos, pois permite que associações como sindicatos,
associações de classe e organizações de defesa de consumidores possam atuar em favor dos direitos de seus membros. A atuação dessas entidades confere voz a grupos que, isoladamente, poderiam enfrentar dificuldades para reivindicar seus direitos, promovendo assim o fortalecimento da cidadania e da justiça social. O direito à liberdade de associação tem um papel crucial no fortalecimento da sociedade civil, pois possibilita que grupos organizados defendam interesses comuns, promovam o debate e influenciem políticas públicas. Exemplo disso são as associações de defesa dos direitos humanos, ambientais ou sociais, que, com base nesse direito constitucional, podem desenvolver suas atividades, mobilizar a sociedade e reivindicar mudanças nas políticas governamentais. As associações também desempenham um papel importante na democracia ao fiscalizar e monitorar as ações do governo e dos poderes públicos. Por meio do direito de associação, organizações da sociedade civil conseguem articular ações para acompanhar a implementação de políticas públicas, denunciar irregularidades e cobrar transparência e responsabilidade dos governantes. Essa atuação fortalece o controle social e contribui para uma sociedade mais justa e participativa. As associações, porém, não possuem um poder absoluto. Elas também estão sujeitas ao cumprimento das leis, e suas atividades devem respeitar o princípio da legalidade. Caso uma associação promova atos ilícitos, ela poderá ser alvo de investigação e de sanções judiciais. O direito de associação, portanto, é um direito qualificado. Ele permite a liberdade de organização, mas não isenta as associações de responsabilidade caso atuem fora dos limites legais. Por fim, a liberdade de associação também reflete a própria essência da Constituição Federal de 1988, que valoriza os direitos individuais e coletivos e promove a participação ativa dos cidadãos na vida pública. Ela possibilita que os indivíduos se organizem para buscar objetivos comuns e lutar por suas causas, respeitando os princípios democráticos e contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária e plural. Dessa forma, a liberdade de associação, prevista no artigo 5º da Constituição, não é apenas um direito isolado, mas um mecanismo de fortalecimento da cidadania, de promoção de direitos coletivos e de construção de uma sociedade mais inclusiva e democrática. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!